que é um segredo perturbador que você tem escondido de seus amigos e família? Em minha segunda viagem ao Iraque, estávamos em um desagradável tiroteio quando senti algo molhado atingir o lado do rosto. Eu sabia que o cara ao meu lado tinha sido morto, mas eu estava um pouco ocupado demais para fazer algo a respeito. Depois que isso foi feito, o homem do cadáver veio correndo para se certificar de que eu estava bem, e eu pensei que era porque eu estava coberto de sangue do cara. Acontece que um dos olhos do cara estava basicamente pendurado na lateral do meu capacete. Um dia acordei depois que uma relação muito manipuladora havia terminado e percebi que não sabia como sentir nada além de raiva. Nunca me sinto realmente feliz ou triste. Quanto mais chorar, nunca estou entusiasmado por nada. As pessoas morreram e eu simplesmente não consigo sentir nada. Eu coloco um grande rosto. Posso fingir a maioria das minhas emoções, mas no fundo não sinto nada positivo ou negativo além de raiva. Quanto mais eu digito, mais percebo que nem sei como colocar tudo em palavras. Meus amigos e familiares não usam o Reddit, portanto, não é necessário jogar fora. Às vezes, sou passivamente suicida. Estou tão cansado de estar vivo, mas não quero me matar. 1. Tenho medo do que acontece ou não depois que você morre. 2. Não quero machucá-los dessa maneira, mesmo que esteja sofrendo muito. 3. Ainda há algumas coisas que quero fazer, mesmo que me sinta inútil, feio e exausto. Como você pode imaginar, não tenho ninguém com quem falar sobre isso, e não quero preocupar as pessoas que amo. Às vezes é uma batalha. Eu não consigo imaginar o futuro. As pessoas me perguntam quais são meus planos e eu simplesmente não sei. Eu não tenho nenhuma chance de fazer planos. Apenas não há visão, esperança ou quantidade de desejos suficientemente duros para tentar planejar ou prever meu próprio futuro. Prefiro estar morto do que ter que tentar pensar onde estarei dentro de 5 anos. Acompanhei durante anos, incluindo meus primeiros e últimos anos do ensino médio, para pagar a faculdade. Tantas vezes eu estaria no trabalho escolar de um amigo, mas estava com um cliente, ou algumas vezes lhe disse que estava saindo da cidade no fim de semana como parte de uma viagem de clube escolar, quando na verdade eu estava sendo levado para diferentes cidades por homens muito mais velhos para o fim de semana. Eu até datilografei uma nota de permissão e tudo mais. E estou ciente de como isso era perigoso. Não preciso de uma palestra. Eles acham que eu contraí empréstimos estudantis e ainda os estou pagando até hoje. Consegui pagar por todos os 4 anos quando me formei. Doença terminal. É provável que eu tenha menos de 10 anos, mas pode ser amanhã. Sem cura, sem chance de recuperação. Pode haver um ponto em breve em que eu não consiga escondê-lo, mas alguns deles são velhos, portanto, podem passar antes que isso aconteça. Fico feliz em mantê-lo em silêncio por tanto tempo quanto possível. Manter um relacionamento com eles parece um trabalho. Não éramos próximos quando eu era jovem e agora eles querem ser super próximos. Talvez para compensar o tempo perdido, mas eu me acostumei a ficar sozinho, então agora prefiro assim. A mãe do meu, quase, ex-marido me apresentou as metanfetaminas embora eu odiasse. Continuei fazendo isso porque trabalhei 80 horas semanais tentando manter nossa família à tona durante a pandemia. O marido não estava trabalhando, por opção. Eu me odiava tanto, e odiava estar fazendo isso, mas adorava poder ficar acordada para fazer o que fosse preciso fazer. Isto durou cerca de 1 ano. Eventualmente descobri que ela estava me traindo por um longo tempo, o expulsou e se juntou a outra pessoa. Ellie, sem saber, me limpou. Estou limpo há cerca de 14 meses e fico doente ao digitar isto. As piores escolhas que eu já fiz, de longe. Na maioria dos dias eu sinto que não sei quem sou. Fui diagnosticada com ansiedade e depressão graves por volta dos 15 anos de idade. Sinto como se nunca tivesse conseguido desenvolver uma personalidade. Nunca fui capaz de manter um emprego por mais de alguns meses, devido à minha saúde mental. Às vezes me sinto bem, mas na maioria das vezes sinto 3 doenças mentais em uma gabardina tentando encontrar meu caminho na vida. Pode não ser incrivelmente perturbador, mas é um segredo. Eu odiei e duvidei da religião de minha família por 5 anos seguidos. Eu sou mórmon. Não vou entrar em maiores detalhes porque já estou ficando paranoico só de dizer isso. Você está constantemente se preocupando que um de seus amigos conte aos seus pais, ou a um de seus professores. Não posso contar nem a metade de meus amigos porque eles fazem parte da igreja e posso garantir que eles contarão a alguém, e serei forçado a ir a algum tipo de aula de fé. Basicamente, a reabilitação mórmon para pessoas que duvidam da igreja. E sim,
Não estou nem exagerando, procure. Na verdade eu os odeio e não sinto amor por eles. Mas me sinto obrigado a ser um bom membro da família. Também todos eles provavelmente se matariam uns aos outros sem minhas boas vibrações para acalmar a todos. Eu sou o filho do meio como Kevin McCallister de casa sozinho. Era constantemente intimidado por todos os membros de minha família. Eu era o bode expiatório. Eu era o problema. Eu era o problema. Minha madrasta está obrigando meu pai a tomar antidepressivos sem que ele saiba. Ela mente sobre isso e lhe diz que são remédios para o colesterol. Ela faz isso porque gosta mais do meu pai quando ela está tomando. Mas ela não quer tomar. Ela e eu somos as únicas pessoas que sabem. Eu tenho pensado em chamar a polícia para ela. Ela me expulsou brutalmente de casa há cerca de um mês. Ela é uma mulher maliciosa e vai fazer com que eu seja processada. Eu sei que eu deveria denunciá-la, mas estou aterrorizado com vocês. Lenda familiar. Meu avô e minha avó se apaixonaram à primeira vista e se cortejaram durante anos antes de se casarem. Realidade. Eles se conheceram quando meu avô estava em um passe de 2 dias. Se apaixonaram à primeira vista e se casaram no final do fim de semana. Os dois corroboraram esta história em entrevistas particulares separadas que realizei ao compilar a história da família. Que eu levei minha namorada para fazer um aborto. Ela queria mantê-lo. Mas eu estava em uma espiral descendente na vida, encharcado no abuso de drogas. Eu nem conseguia pensar em ter um filho naquele momento, pois mal conseguia cuidar de mim mesmo. Ela acabou concordando. Mas eu sei no fundo que ela queria mantê-lo. Nós terminamos algumas semanas depois do aborto, pois ela não conseguia mais nem olhar para mim. Já se passaram 5 anos desde então. E ainda me odeio todos os dias por causa disso. Pergunto-me como teria sido aquela criança. E se eu alguma vez teria sido capaz de cuidar dela? Além disso, a clínica de aborto estava em reforma na época em que chegamos. Então eles mudaram a clínica para a maternidade do hospital. Minha namorada foi levada para o procedimento. E eu fiquei sentado na sala de espera segurando as lágrimas. Um homem sentou-se ao meu lado e disse: "Sei que é assustador, mas será o melhor momento de sua vida. Minha esposa está em trabalho de parto agora mesmo." Mais tarde, o mesmo homem e sua esposa estavam sendo transferidos para outra sala, pois ela acabara de ter seu bebê. Minha namorada tinha acabado de sair ao mesmo tempo, e estava sob uma grande quantidade de medicamentos para as dores. Ela viu o bebê recém-nascido e disse: "Eles acabaram de ter um bebê. E eu acabei de matar um." Eu ouço essa frase todos os dias. Guardei muitos segredos sobre meu casamento com meu falecido marido. Não contei a ninguém quando ele estava vivo sobre como ele gritaria e amaldiçoaria comigo ou que ele era alcoólatra. Depois que ele morreu, encontrei montanhas de provas de sua infidelidade. E ainda não contei a ninguém. Nunca consegui descobrir para onde ia todo o nosso dinheiro e ele se enfurecia até que eu parasse de perguntar. Acontece que ela ia para a escolta. Eu amava nosso casamento na maioria dos dias e não tinha ideia da infidelidade até depois que ele se foi. Ele era um bom rapaz em geral, mesmo atormentado. E não quero manchar as lembranças que as pessoas guardam dele. Ele já se foi há alguns meses e eu não disse à minha família que estou namorando novamente. Sei que eles entenderiam se eu lhes contasse sobre a realidade do meu casamento. Mas sinto muita lealdade a ele para revelar a verdade sobre ele. Que eu realmente odeio meu pai. Minha mãe era uma alcoólatra que bebeu até a morte perto de 20 anos atrás. Meu pai claramente nunca quis a responsabilidade de criar filhos, ter uma meia-irmã de seu primeiro casamento, e agora voltou a se casar 2 vezes. Deu para perceber que ela nunca quis passar seu tempo livre comigo ou com minha irmã, com quem eu também não me dou bem, e só queria estar presente em sua conveniência para os bons momentos. Ela me castigaria verbalmente por não estar interessado em fazer as coisas em que queria que eu me interessasse, como esportes. Eu tinha alguns problemas emocionais que me impediam de ir bem na escola, e eu era abusado verbalmente por ter más notas, ou qualquer coisa que o fizesse ter que tomar tempo para ser pai. Eu me mudei aos 19 anos e muito do estresse da minha vida na época desapareceu porque eu não precisava vê-lo o tempo todo. Comecei a visitá-lo cada vez menos e notei quando me aproximei. Tudo o que ele fazia era reclamar que a minha irmã ou o filho da atual esposa era um dreno para ele. Ele já não estava mais preocupado comigo. Ainda nós reuníamos algumas vezes por ano nas férias e assim por diante. Mas eu me via com receio de visitas, porque ele sempre tentava me manipular emocionalmente para que eu me sentisse mal por não vir mais vezes. Tentei me envolver um pouco mais com ela depois de alguns anos, mas ele sempre teria alguma desculpa para não poder passar tempo comigo.
Mesmo estando aposentado e não tendo mais um horário muito apertado, minha esposa chegou até a discutir com ele via texto no verão passado e eu descobri por minha irmã que ele acha que eu e minha esposa estamos reagindo exageradamente ao que ele disse. Apesar de não ter sido nada demais, ela ainda não pediu desculpas à minha esposa, além de um texto meio corajoso que tenho certeza que minha madrasta colocou em cima dele. Tenho esperança de que da próxima vez que nós mudarmos, quando e se pudermos pagar uma casa, eu não lhe enviarei meu novo endereço e podereis simplesmente cortar completamente os laços. Minha irmã costumava me beijar com línguas e me acariciar de forma estranha e agora, como adulto, pensando nisso, percebo que isso era super estranho para ela. Já que estamos 13 anos separados, no mínimo ela teria 20 anos quando isso aconteceu e eu teria pelo menos 7 anos. Nada mais aconteceu, então talvez tenha sido inocente. Mas Idk, se eu tivesse 20 anos e curtisse com uma irmã de 7 anos eu estaria na prisão. Eu fantasio constantemente com assassinatos. Eu vou a terapeutas e psiquiatras, começou recentemente. Mas tenho estes pensamentos desde criança. Nunca matei nenhum animal, eu os amo e nunca poderia. E não planejo matar ninguém pelo simples fato de que não quero ir para a prisão. Continuo fazendo desenhos violentos e digo a todos que é apenas inspirado em filmes de terror e jogos que eu gosto. Mas a verdade é que estou desabafando as imagens diárias de dentro da minha cabeça. Eu tenho uma vida normal. Não tenho muitos amigos. Mas simplesmente porque não estou interessado em fazer nenhum. Tenho uma namorada que amo muito. E meu irmão mais velho que sempre me faz rir. Um trabalho com algumas pessoas boas. E eu vou para a faculdade. Mas quando estou sozinho, na minha cabeça, matei todos da maneira mais desagradável de sempre.